Olá, eu desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que está assistindo este pequeno estudo. Quero falar um pouco com vocês hoje sobre um novo velho desafio. A palavra do Senhor nos diz no texto de Mateus, no seu capítulo 28, dos versículos 18 a 20, o seguinte: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Quando Jesus dá essa palavra, ele está nos seus momentos finais, nos seus instantes finais, próximo de ascender aos céus, próximo de voltar para os céus, agora como Cristo, o Cristo ressurreto. E ele deixa um desafio para os discípulos, um desafio que se estende até os nossos tempos, de irmos e pregarmos o Evangelho, fazendo seguidores, batizando seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. O Senhor Jesus Cristo está dando uma comissão, uma missão para os discípulos, que é acompanhada de uma missão que chega até nós. Uma missão que ele dá, que prega a obediência daqueles discípulos. Ele está falando para eles: vão e preguem, vão, façam seguidores, vão e batizem. E está trazendo para nós, até os dias de hoje, porque está falando assim a palavra, o versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E por que o Senhor me deu como título para essa breve ministração um novo velho desafio? Porque eu quero falar com vocês do texto de Atos, no seu capítulo 4, onde no começo deste capítulo, Pedro e João estão diante de um conselho superior. E aí, se nós voltarmos ali no livro de Atos, nós vamos ver a ascensão do Senhor, a escolha de um novo discípulo, a pregação de Pedro, a igreja nascendo. E no capítulo 3, a cura de um coxo. Um homem que é 40 anos de idade ele nasceu paralítico, ele não consegue se movimentar, e ele encontra João e Pedro na porta do templo, e ao encontrá-los, ao vê-los chegando, eles estavam indo ao templo, ali a hora nona, às 9 da manhã, o coxo fala para eles: me deem alguma coisa, me deem uma esmola. E Pedro fala assim: olhe para nós, ouro e prata nós não temos, mas o que a gente tem nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse homem levanta, coloca-se de pé. A palavra fala que ali seus artelhos, a sua musculatura é recomposta. Na verdade, nem recomposta, né? Porque recomposto seria se já tivesse tido antes. Como ele nasceu coxo, nasce ali a musculatura, os artelhos dele se firmam, e Pedro lhe dá a mão e ele levanta. E ele levanta, salta, louva e entra com eles para dentro do templo. E ali Pedro mais uma vez faz uma pregação. E quando chegamos ao capítulo 4, é depois dessa pregação. E por que é um novo velho desafio? Porque é o desafio de pregar ao Senhor sem ter medo. É o desafio de pregar ao Senhor obedecendo a Ele, independente das perseguições, independente das afrontas, independente de se o que A ou o que B vão falar, independente do que nos dias atuais é o politicamente correto. Amados, para nós que cremos em Deus, para nós que cremos na Bíblia, o politicamente correto para nós é obedecer ao Senhor. E no capítulo 4 eu quero destacar alguns versículos que falam que eles estavam ainda falando, chegam os sacerdotes, o chefe da guarda e alguns saduceus, que ficam aborrecidos com a pregação, porque Pedro e João estavam ensinando ao povo que Jesus Cristo havia ressuscitado. E isso provava que os mortos vão ressuscitar. E ali a gente sabe que os saduceus, os escribas, os fariseus, que perseguiram a Jesus, eles se gabavam por ser muito guardadores da lei, de ler aquilo que dizia no Pentateuco, que os profetas haviam previsto, mas eles não reconheceram Jesus como o Messias esperado, como Cristo.
Então sabe o que aconteceu? Diz assim o versículo 3. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia, para ficarem lá até o dia seguinte, porque já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Olha a importância de nós cumprirmos o desafio que o Senhor deu. Quando o Senhor fala para nós irmos e pregarmos, é porque há pessoas que precisam de ouvir a palavra. Há pessoas que vão ser alcançadas através da nossa fala. E ali fala que mesmo com eles presos, as pessoas que ouviram a mensagem foram mais ou menos 5.000 homens. Importante a gente lembrar, nos tempos de Jesus, nos tempos da Bíblia, era muito comum a contagem ser apenas de homens, não de mulheres e crianças. Então pensem quantas pessoas foram alcançadas e impactadas por esta palavra. Depois, no dia seguinte, as autoridades se reúnem e trazem Pedro e João diante deles. E perguntam para eles assim: no poder de quem que vocês fizeram isso? Ou seja, no poder de quem que vocês fizeram o bem? No poder de quem que vocês estão divulgando as boas novas? No poder de quem que vocês restauraram a saúde de um homem que era nascido coxo e já tem 40 anos? Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem, como ele foi curado. E ali Pedro segue falando que a salvação só pode vir de Jesus. Que Jesus, aquele que estes homens, junto com a multidão, trocaram em troca de um criminoso. Falaram: crucifica esse e solta o homicida. E ao falarem isso, com muita veracidade, com um ímpeto, com muita impetuosidade, os membros do conselho, diz assim o versículo 13, ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Estes homens perseguiam Jesus desde o tempo do início do ministério de Jesus. Então eles reconheceram Pedro e João como seguidores de Jesus. E aí eles ficam atônitos, eles olham entre si, eles não sabem o que fazer, eles estão admirados, pois eles estão vendo a coragem de Pedro e João. Homens indoutos, ou seja, não eram doutores, eles não eram doutores na lei como aqueles que o interrogavam, e sim homens simples, sem instrução. Só que o que acontece? A palavra diz que estes homens não podiam fazer nada contra Pedro e contra João, porque quem tinha sido curado, o homem estava ali de pé. Aquele homem queria acompanhar o desfecho. Ele tinha sido salvo e ele queria acompanhar. E aí eles pedem então que saiam da sala João e Pedro e começam a discutir o assunto. E aí eu quero trazer os últimos versículos que eu separei aqui para a gente meditar. Olha o que diz, versículo 16. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. E nós não podemos negar isso. Não havia, amados, como ocultarem que o coxo estava curado. Mas para não deixar que a notícia se espalhe, não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Olha, eles queriam cessar o desafio. Eles queriam fazer com que o desafio que o próprio Cristo havia dado para os discípulos não fosse cumprido. Faz um paralelo com hoje em dia. Será que já não estamos em tempos, em situações onde a palavra do Senhor já não pode ser pregada? Não há lugares onde há perseguição. Mesmo em nações livres, já começamos a ouvir rumores, a ver fatos de que a pregação do Senhor, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra tem afrontado aqueles que não querem conhecer a Jesus, obedecer o Evangelho, e trazido problemas para igrejas e pregadores. Olha o que os homens fizeram: chamaram e ordenaram duramente que não falassem, não ensinassem nada a respeito de Jesus. Chamam eles, passam um sabão neles, falam: vocês não vão falar mais. Não queremos que vocês falem desse Cristo, desse Jesus, desse Messias. Mas Pedro e João responderam, versículo 19: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? E aí a pergunta, amados, vem como um tapa com luva de pelica, porque
eles estão diante de homens que têm um poder, que têm uma guarda a seu serviço. Homens que conhecem a Deus e que estão falando: pare de falar de Jesus, pare de falar o que Jesus fez, pare de falar que Jesus ressuscitou. E aí Pedro, seguindo naquela mesma coragem, ele e João respondem: vocês mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer vocês ou a Deus? E por que eles falam isso dessa forma? Porque são homens que o estão interpelando, que o estão interrogando, que os estão ameaçando, que conhecem as Escrituras, que conhecem a Deus. Eles não reconheceram Jesus como Messias, mas eles conhecem a Deus. E João e Pedro finalizam: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que eu e você, que nós também não nos sintamos pressionados pelo mundo a parar de pregar o Evangelho, a parar de divulgar o Evangelho, a parar de cumprir este desafio que foi deixado por Cristo. Por isso que eu coloquei um novo velho desafio, porque o desafio é novo para nós. Mas esse desafio existe desde que Jesus Cristo falou: vão, preguem, vão, batizem, que o testemunho de vocês cheguem e as pessoas acreditem que eu sou o Senhor. Que vocês ensinem que eles devem obedecer. Que nós, amados irmãos, e você que me assiste, todos vocês, meus amigos, irmãos da igreja, irmãos do estudo bíblico, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos o ímpeto que Pedro e João tiveram. E para ter isso, nós precisamos estar debaixo da vontade do Senhor. Nós precisamos nos colocar como disponíveis para fazer a obra. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter o fruto do Espírito em nossos corações. Que esse texto, ministrei aqui, primeiramente, Mateus 28, de 18 a 20, e Atos 4, de 1 a 20, que ele possa fazer sentido para você, que ele possa ser aí uma chavinha que faça você se lembrar que tem que cumprir este desafio, que você tem que cumprir um novo, velho desafio. Fiquem com Deus.